fazer com que a sua opinião tenha uma importância, ela seja ouvida. Maravilha. Então, para tudo isso, precisa de um olhar, né? Você falou de participação, eu lembrei assim que tinha uma amiga que falou que o pai dela estava ficando com problema de audição. E ele tinha vergonha de usar aparelho e ele ia ficando cada vez mais isolado, porque ele já tinha que ouvir a TV alta, todo mundo reclamava, não sei o que, ele já não escutava mais nada e ficava ali naquele lugar e ninguém conversava também com ele. Quer dizer, eu me lembrei um pouco disso, da situação da própria família, a família ter esse olhar, né, para essa pessoa que está envelhecendo. Vamos saber opiniões e saber do trabalho do Luiz Augusto Riani Costa, doutor, médico do esporte, pesquisador da USP. Obrigada por ter vindo, doutor. Agradeço o convite. E a gente vai saber o seu link com o trabalho do Rafael Barreto, que está realizando uma pesquisa de projeto de mestrado na Universidade de São Paulo sobre qual o melhor tipo de atividade física para pacientes com câncer. Você vê que já é um paciente que já teve, vamos dizer, um BO, né? Mas mesmo assim a pessoa está procurando melhorar, porque a gente está falando aqui que o pilar é a socialização, a saúde e qual é o outro? Aprendizado continuado O aprendizado. e segurança. Segurança. Vamos lá, doutor Riani, qual o seu projeto nessa área do envelhecimento, nessa área do esporte, para essas pessoas que estão querendo envelhecer com qualidade de vida? Até para entender um pouco o paralelo, contar como que eu cheguei na educação física, né? Porque é uma área que ainda é nova para a medicina. Se você for perceber, tem poucas disciplinas no curso médico, é uma grande falha, eu acredito, na formação, e que as pessoas buscam depois, da posteriori. A residência, ela é recente, ela tem pouco menos de uma década como residência, uma especialidade médica. E eu era intensivista, eu estava no lado oposto do atendimento médico. Eu atendia as pessoas que estavam na maior gravidade. E fui isso durante alguns anos. E na UTI eu consegui ter contato e perceber o quanto que a atividade física mudava a resposta do indivíduo no limite entre a vida e a morte. E eram respostas completamente diferentes. Eu mesmo naquela época era obeso, sedentário, tinha algumas questões de saúde, embora fosse jovem, já estava... A própria profissão às vezes nos leva, né? Isso mostra como que a gente se deixa levar pelas circunstâncias. E eu percebi em mim, fiz umas experiências, comecei a me cuidar, e a percepção em meu corpo da mudança física que o exercício provocava, e mental, e toda a questão de vitalidade, eu resolvi me interessar em estudar. Comecei a fazer essas análises e nessa época, aqui foi nos anos 2000, que o Brasil começou a se despertar para isso. Até que logo na sequência vieram as especialidades médicas em medicina esportiva, então eu tive o contato com os extremos e eu tenho segurança em dizer que o exercício é capaz de mudar a história da vida do ser humano. Doutor, você acha que as pessoas estão mais conscientizadas disso? Sim, sem dúvida. Eu vejo ao longo desses quase 20 anos, né, que é a minha história na medicina esportiva, que a gente passou por um boom muito grande, até os próprios meios de comunicação valorizaram muito. Mas eu diria que de um tempo para cá, principalmente nos últimos 5 anos, pela correria, pelas questões da crise financeira, as pessoas têm se confundido um pouquinho nas prioridades dela. Então, eu acho que é preciso resgatar isso. Mas eu acho que o conhecimento científico está crescendo, as evidências de que o exercício é importante e a percepção de que algo está faltando. Eu acredito que a gente conseguiu aumentar o tempo de vida e o combate às doenças mais graves, que era o primeiro grande desafio, enfrentar essa nova realidade. E agora que a gente tem tempo de vida, a gente quer qualidade de vida também. Que isso aconteceu com a própria questão do envelhecimento humano, que trouxe um novo desafio. Eu acho até engraçado, mas meus pais são idosos, eles acompanharam uma entrevista de uma geriatra falando que o problema que a gente tem é o envelhecimento. O envelhecer é um problema. E eles ficaram chateados. Peraí, então quer dizer que nós somos os problemas? Eles ficaram se sentindo agredidos. Eles falaram, não, calma. A gente começou a discutir e levou uma conclusão. O envelhecimento, na verdade, ele é um novo desafio. O problema é como envelhecer, a maneira como esse processo vai acontecer. E isso foi o que a humanidade enfrentou e está conseguindo agora solucionar isso, e eu acredito que a atividade física é o ponto-chave nisso. E a mesma coisa com a neoplasia. Antigamente, quando você viu o diagnóstico de câncer, a pessoa entrava em pânico, desespero, né? Acontecem primariamente no rim, ou quando o rim ele tem uma manifestação de uma doença sistêmica que acomete o rim. Para você ter uma ideia, a doença renal crônica, ela hoje em dia é considerada uma doença de alta prevalência. Ela afeta cerca de 12% da população mundial. E segundo algumas estatísticas, é a única doença que continuará aumentando à medida que a população envelhece. Então você tem um grande campo de ação. Doutor Egídio, como é que foi o seu despertar para a nefrologia? Então foi interessante, porque quando eu entrei na medicina, a minha inspiração foi minha irmã, que já era médica, e aí eu resolvi fazer medicina. Durante todo o curso médico eu imaginava sendo cardiologista.
E aí quando eu vim fazer residência aqui na USP, no Hospital das Clínicas, e nós passávamos no estágio em nefrologia, e aí eu me encantei pela nefrologia, porque a nefrologia ela abrange uma série de doenças, é uma medicina interna muito rica e dá para você atuar em diversos campos. Muita gente que quer ser médico já sabe que a vida não é fácil, né? Não. Antes e depois, antes, durante e depois, porque tem que estudar muito, tem que se dedicar bastante, depois você tem que se especializar e continuar estudando bastante. Vamos falar um pouquinho da nefrologia e o envelhecimento, o que isso tem a ver? Então, no meu caso, eu coordeno o ambulatório de clínica médica do Hospital Universitário. Eu faço lá alguns ambulatórios específicos com os residentes, de doenças metabólicas, em que a gente trata hipertensão e diabetes, que são as duas principais causas de doença renal crônica no Brasil e no mundo. Hipertensão e diabetes. E coordenava também um ambulatório de doença renal crônica. Atividade física para pacientes com câncer. Você fez uma parceria com o Dr. Riani? Então, Miriam, vou contextualizar aqui algumas coisas, né? Quando a gente fala de envelhecimento, a gente pensa assim que a maior incidência hoje da neoplasia, principalmente da neoplasia de mama, que é o que eu venho trabalhando, vem com o processo de envelhecimento. A meia-idade, por exemplo, mulheres de 50 anos são as mais incidentes do câncer de mama. Outra questão interessante também de abordar é que, epidemiologicamente, ainda doenças que predominam, como o Dr. Egídio falou, são doenças que são oriundas para o sistema cardiovascular, né? Que vai estar ali linkado com hipertensão, por exemplo. Mas a estimativa se você for acompanhar, que o câncer de mama, ou o câncer, ele vai dominar, viajar todos esses tipos de doença. E é óbvio, né, que o processo de envelhecimento foi favorecido com o Ignas Silva, né, o Dr. Riani, que gosta de falar muito dele, com o Fleming, que microbiologistas bem importantes que fizeram esse avanço todo do estudo e conseguiram tratar doenças infecciosas que hoje permitem a gente envelhecer, né, para alcançar a taxa de expectativa de vida de 75, 80 anos de idade. Outra coisa também que impacta no caso do sobrevivente de câncer de mama, que é o projeto do Remama, que hoje temos aqui na área da USP, não só a parte fisiopatológica, mas você tem também as condições socioeconômicas, culturais, e que aí entra toda a abordagem de como a gente deve fazer com que esse indivíduo entenda que a atividade física deve se tornar um hábito de vida. Você pega a pessoa... Estrada, membro da Aging 2.0, é isso? A gente vai saber o que é isso. Muito obrigada, viu? Você ter vindo. Nós temos também aqui a participação do Rafael Barreto. Ele está fazendo um mestrado aqui na USP muito interessante sobre envelhecimento na educação, na Escola de Educação Física e Esporte da USP. Obrigada, Rafael. Obrigado, Miriam. Ainda nós temos aqui as meninas, olha, tem um timaço aqui. A Solane Capioto, que cuida representando aqui, as meninas chamam Dragão Rosa. Dragão Rosa, Remama Dragão Rosa. Maravilha. E junto com ela nós temos a Taeko Shimabukuro, a Nádia Dark, a Nilza Beth Costa, a Maria Lúcia Porfírio e a Solane Capioto, que está aqui com a gente. Nós vamos fazer um passeio e começando a responder as perguntas dos jovens que querem entrar na área médica e também ser especialista nefrologista. Primeira pergunta, chegando pelo Facebook do... E acho que esse é o segredo. Agora a gente tem tempo de vida, a gente consegue enfrentar a doença, mas fica esse gap. E a qualidade de vida que vem? E o exercício... Tenho enorme prazer de apresentar para você a edição semanal do programa Abraço uma Carreira, uma real possibilidade de você conhecer mais sobre o mercado de trabalho e ficar atualizado sobre as possíveis trajetórias de trabalho nas carreiras. Olha só, eu convidei para esse programa Dr. Egídio Doria. Ele é doutor em nefrologia, nefrologista, né? Pela Universidade de São Paulo, coordenador dos programas Universidade Aberta, Terceira Idade, rumo ao envelhecimento ativo na USP. Meu Deus! Que a vida devia ser bem melhor e será, mas